Nessa aula a gente vai tentar desvendar um pouquinho mais sobre esse grande vilão que aterroriza os profissionais de saúde que assistem os pacientes em ambiente hospitalar, a ventilação mecânica. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula sobre ventilação mecânica, nesse quadro novo que chama-se Pílulas do Conhecimento. Como a gente viu na aula passada, a ventilação mecânica é uma técnica de substituição provisória feita por um equipamento mecânico para o suporte artificial da ventilação e da oxigenação do paciente. A ventilação mecânica consiste em exercer uma pressão positiva entregando um determinado volume de ar, ou seja, ventilação com uma certa concentração de oxigênio, a FO2, em um determinado tempo, no caso aqui minuto, durante a inspiração. Vamos imaginar o ventilador mecânico como um músculo externo, que faz a função de ventilação, enquanto o músculo respiratório do paciente retoma a sua normalidade e passa a exercer essa sua função sozinho. Então, o ventilador mecânico seria um substituto temporário da função que os músculos respiratórios exercem para o paciente. A ventilação mecânica, como nós falamos no vídeo passado, ela pode ser feita de duas maneiras, de forma invasiva ou não invasiva. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar exclusivamente da ventilação mecânica invasiva. A ventilação mecânica invasiva, ela requer uma via aérea artificial, que pode ser feita via intubação endotraqueal ou traqueostomia. A intubação endotraqueal, ela pode ser feita pelo médico plantonista. Já a traqueostomia, ela é feita por um cirurgião e de forma eletiva na maioria das vezes, que seria com data e hora marcada para acontecer. Uma curiosidade é que aqui no Brasil, o único profissional que pode intubar, posicionar esse acesso artificial à via respiratória é o médico. Já em outros países, como os Estados Unidos, o enfermeiro também pode fazer essa função. Como a gente já deve imaginar, para que esse procedimento de intubação endotraqueal seja feito, ou seja, o posicionamento de um tubo na via endotraqueal do paciente, esse precisa estar totalmente entregue ao procedimento. O que quer dizer isso? Ele tem que estar sedado. Para isso, antes do procedimento, é feito sedação em altas doses. Em alguns casos de pacientes que têm uma resistência maior à sedação, é feito o uso de bloqueadores musculares. O uso da ventilação mecânica traz alguns riscos para o paciente. Em função disso, é necessário que a gente faça todo um monitoramento desse paciente frequente, para que possa detectar precocemente possíveis alterações ou condições de risco e evitar que a complicação efetiva aconteça com o paciente. Vou citar para vocês alguns itens que devem ser monitorados com o paciente em ventilação mecânica. A monitorização desses pacientes em ventilação mecânica, elas consistem de alguns itens. Primeiro, a oximetria do paciente, ou seja, ver o nível de oxigenação desse paciente. Nas unidades de terapia intensiva, para cada leito existe um monitor multiparamétrico e um dos itens de avaliação é a oximetria de pulso. O segundo item importante para avaliação e monitoramento desse paciente é a gasometria arterial, onde vai se analisar a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial. Esse valor ele deve ser associado à FO2 desse paciente. Com isso, a gente tem o índice de oxigenação do paciente, que na verdade vai me dizer quanto desse pulmão está realmente fazendo a troca gasosa. Como vocês devem saber, todo paciente em ventilação mecânica invasiva, ele deve ser submetido a gasometrias frequentes. Há um questionamento para se saber qual é a rotina, se existe uma rotina pré-definida de quantas gasometrias se coleta desse paciente por dia. Na verdade, a demanda de coleta de gasometrias vai depender do estado clínico do doente, ou seja, quanto mais grave, mais se coleta gasometria, e quantas vezes mais for manipulado o ventilador mecânico. Como vocês devem saber, a mudança de parâmetros ela ocorre após a interpretação da gasometria mais atual.
Mas, de uma forma geral, sugere-se que seja coletada uma gasometria pelo menos por dia para os pacientes em ventilação mecânica. Em grande parte dos hospitais, a rotina é feita de coleta dessa gasometria logo pela manhã cedo, na primeira coleta sanguínea do dia. Mais um dado que tem que ser monitorado é a avaliação alveolar. Isso é feito através da gasometria, onde a gente tem a PaCO2 e associa isso ao volume corrente e à frequência respiratória. Outro dado importante para ser avaliado é quanto de gás carbônico o paciente exala, principalmente nos pacientes neurológicos e os pacientes com hipercapnia. Para isso é feita a mensuração desse valor, ou seja, a capnometria, que é constatada através do capnógrafo, aquele sensor que é instalado no final do tubo. Ele nos diz quanto de pressão de CO2 foi exalada a cada expiração. Outro fator importante que deve ser medido é a auto-PIP, principalmente nos pacientes obstrutivos, ou seja, que têm uma elevada resistência das vias aéreas. E mais, como se obtém muitos resultados a partir da análise das curvas, sugere-se que os ventiladores mecânicos tenham monitores gráficos acoplados, para que se possa ler e interpretar essas curvas. E, finalmente, todo paciente em ventilação mecânica deve ser submetido a uma radiografia pelo menos uma vez ao dia, todos os dias. Após a realização da gasometria e já com o resultado, é interessante que a gente tenha os dados juntos numa ficha para otimizar tanto a interpretação quanto os cálculos dessa gasometria. Segue aí abaixo uma relação de itens que você deve ter na sua ficha. FiO2, frequência respiratória, volume corrente, modo ventilatório, pico de pressão inspiratória, pressão de platô, PIP e auto-PIP, fluxo inspiratório, hemoglobina e gasometria. Mas nem só de flores vive-se a ventilação mecânica. De fato, a ventilação mecânica salva a vida de muitos pacientes, mas ela também traz muitos riscos, muitas complicações que podem ser lesivas a esse paciente. O uso da ventilação mecânica, ele vai alterar completamente a estrutura ventilatória e respiratória desse paciente, podendo intervir inclusive na função de outros órgãos, aumentando a sua mortalidade ou a sua morbidade. Assim, vamos ver quais são as principais complicações advindas da ventilação mecânica invasiva. Diminuição do débito cardíaco. A ventilação mecânica sob pressão positiva, ela aumenta a pressão intratorácica média e assim reduz o retorno venoso e a pré-carga ventricular direita, principalmente com a utilização de altos PIPs. Alcalose respiratória aguda. Essa é uma das ocorrências mais comuns. Ela pode prejudicar a perfusão cerebral e predispor à arritmia cardíaca, além de ser razão frequente para o insucesso do desmame ventilatório. Considera-se a alcalose respiratória um pH maior do que 7,45. Meteorismo ou distensão gástrica maciça. Pacientes sob ventilação mecânica, principalmente aqueles com baixa complacência pulmão-tórax, podem desenvolver distensão gasosa ou intestinal maciça. Atelectasia. Na aula anterior, a gente falou que a atelectasia poderia ser a causa de indicação de ventilação mecânica para sua correção. Aqui, ela também aparece como uma complicação da ventilação mecânica, principalmente relacionada à intubação seletiva, a presença de rolhas de secreção no tubo traqueal ou nas vias aéreas e a hipoventilação alveolar. Fístula broncopleural também é uma complicação da ventilação mecânica invasiva. Consiste no escape broncopleural persistente de ar ou uma fístula broncopleural. Durante a ventilação mecânica pode ser consequente à ruptura alveolar espontânea ou à laceração direta da pleura visceral. Lesões de pele ou lábios. Essas ulcerações elas acontecem devido ao modo de fixação do tubo ou ao tipo de material utilizado. Vocês sabem que a rotina das UTIs
usar materiais como cadarços, como esparadrapo, ou até mesmo equipos para fixação de tubo. São materiais que são improvisados. Obviamente, já existem os materiais próprios para fixação do tubo, mas que tem um custo bastante elevado. Então, a gente abre mão mesmo da improvisação. E a depender desse material, a gente pode estar propiciando a formação dessas pequenas ulcerações. Um outro fator importante é a falta de mobilização da cânula. Uma vez fixado ali a cânula com um dispositivo, seja ele qual for, aquela fixação perdura por dias. Sabemos que as fixações elas devem ser trocadas, obviamente a depender do material, como cadarço, esparadrapo, diariamente. E essa troca de fixação, gente, ela deve ser feita por 2 profissionais, para que não haja o risco de extubação acidental. E finalmente nós temos as lesões traqueais. Essas lesões elas podem ser provocadas por fatores como a alta pressão do cuff, ou ainda pelo tracionamento do tubo endotraqueal ou do traqueóstomo. Essas pressões elevadas no cuff levam à diminuição da atividade do epitélio ciliado, isquemia, necrose e até fístula traqueal, que é uma comunicação entre traqueia e esôfago. Lembrando que esse tipo de fístula traz uma dificuldade muito grande de recuperação para esse paciente já tão espoliado. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um vídeo aula. Na ocasião, nós falamos de ventilação mecânica invasiva. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês aprenderam de novo. Se teve alguma coisa que nós falamos que vocês não entenderam, que ficou meio confuso, coloque aqui que a gente faz questão de responder a todos vocês. Quero aproveitar o finalzinho de tempo que eu tenho aqui para convidar vocês a ir na nossa bio e clicar no link que tem lá, que vai direcionar vocês à página de um curso que a LA está promovendo. Curso básico de ventilação mecânica. É como o nome diz, é básico. A gente vai ensinar você desde montar o ventilador, instalar no paciente, colocar a programação inicial de parâmetros, calcular os dados da gasometria, colocar os parâmetros adequados à condição do paciente e todo o cuidado que tem que ter com esse paciente para evitar essas complicações que eu acabei de falar. Além de ensinar como monitorar melhor esse paciente. E assim, acabar de uma vez por toda esse medo, esse pânico que a gente tem de paciente em ventilação mecânica. Então, vai lá na nossa bio, clica lá no link, vai na nossa página, lá tem falando tudo sobre o curso. Metodologia, quem são os instrutores, quais são as disciplinas que vão ser dadas, tudo lá bem colocado, bem explicado para você. Tá bom? A gente aguarda vocês no nosso próximo vídeo e no nosso curso básico de ventilação mecânica. Até lá!